A paz de Yeshua, meus queridos irmãos da humanidade. Aqui quem nos fala é o presbítero Robson Pellegrino, da Congregação Unitarista de Deus, do Sétimo Dia. Você sabe qual o motivo que Yahweh pediu o sacrifício de Isaac a Abraão? Quando você abre o livro de Bereshit, no Tanakh, o livro de Gênesis na Bíblia Hebraica, no Velho Testamento, você começa a ler, fazer o seu ano bíblico, ou começa a ler suas escrituras, você verá o sacrifício nas páginas de Gênesis, o sacrifício que Yahweh pediu de Isaac para Abraão, o único filho tão amado de Abraão que ficou com ele, porque Ismael já tinha ido embora. Gênesis 22, 2. Os muslims, os muçulmanos, creem piamente que quem Abraão tentou sacrificar foi impedido pelo anjo, que eles falam que também quem impediu foi o anjo Jabril, o anjo Gabriel, que dizem também que é o Espírito Santo, para vocês verem como o Islã prega bem diferente. Eles creem que quem foi para o sacrifício, para ser imolado, foi Ismael, não Isaac. Eles nem comentam de Isaac. Talvez eu não sei, embora eu fiz seminário nas salas de magia islâmicas, eu não sei se eles contam essa história, não falam de Isaac e colocam Ismael no lugar simplesmente por preconceito contra o judaísmo, ou se eles não sei como chegar a essa percepção, esse entendimento, né? Mas eu vou contar aqui da forma judaico-cristã mesmo, tradicional, das escrituras, porque nós seguimos as escrituras. Embora eu goste muito do Corão, gosto do Corão, tem coisas bonitas nele, mas a minha regra de fé, como diz o profeta Muhammad, devemos examinar os profetas, eu sigo o Tanakh, as escrituras de Yahweh. Então por isso aqui que vamos contar a história sobre Isaac, não Ismael, que foi quase imolado, tá? Muitas pessoas, ao ler as escrituras, os cristãos em geral, e outras pessoas em geral, como judeus pequeninos, e espíritas, espiritualistas e outras religiões em geral, ficam abismados, horrorizados, e falam assim: mas vocês cristãos falam que Deus é amor, e como é que o teu Deus, ou o cristão pensa, como é que Deus pediu, Yahweh pediu para Abraão sacrificar Isaac? Eu comandava muitas vezes nas ruas, vendendo produtos naturais e pregando a palavra. Eu era um obreiro bíblico nas ruas, E um dia uma moça, uma adolescente perguntou, eu não entendo, onde ela me levou para a igreja, e lá eu ouvi um pregador, falando assim: ah, mas Abraão pegou a faca e enfiar em Isaac, E a adolescente disse: eu fiquei horrorizada. Que Deus que é esse que pede uma coisa dessa? Se Deus é amor? Como que Deus pediu para matar as pessoas, como faziam os pagãos, os bárbaros, que matavam, tiravam o coração para bater e comia cru, o sangue jorrando. Embora, veja só, não é natural Deus e Yahweh pedir sacrifício humano, tá? Vocês veem também que, por exemplo, um dia, uma moça, falou assim para o pessoal no seu vilarejo, Uma moça, que era tarista, que vivia no Velho Testamento bem no começo. Se meu pai, com nossos parentes, amigos do vilarejo aqui, eu estou falando a minha linguagem de hoje, tá? Eles ganharem a guerra, a batalha, quando meu pai voltar, o que acontece? O primeiro que morrer, que sair da casa, morrerá, ela pensou. Foi isso que o pai tinha falado para ela, para todos, O pai tinha passado isso. Só que aí justamente ela que saiu, abriu a porta, o pai falou: poxa, minha filha, eu vou ter que matar você. Porque eu tinha falado para meus amigos de guerra isso. Que o primeiro que saísse da casa, ver se a guerra tudo,
falei para vocês tudo que ia morrer, você saiu bem na hora que estava chegando. Que a moça não ia ficar o tempo todo esperando, né? Deixa eu ver se meu pai não vai aparecer pra, de repente, se foi eu que vou abrir a porta e morrer. Então o pai falou para a filha, você vai ter que ser sacrificada a Deus, porque eu prometi para Deus. Umas promessas valiam. E a moça falou, deixa eu pelo menos plantear, chorar. E a moça saiu pelas montanhas, pelos vales das amigas chorando, ela era uma moça virgem. Aí o pai teve que matar ela e oferecer para Deus. Então Deus aceitou esse sacrifício porque foi a palavra de um homem. Ele prometeu para Deus sacrificar sua filha se vencesse a peleja com o inimigo. Então vemos agora o segundo sacrifício nas Escrituras, foi quando Yahweh pediu para Abraão imolar seu filho. Primeiro, vamos analisar aqui, tá? Yahweh não fez o sacrifício, correto? Quando Abraão pegou a faca para imolar, meteu no coração de Isaac, chegou o anjo e tirou a faca da mão dele, não deixou matar seu filho, certo? E para mim, mais esse anjo, para mim eu tenho a ver que foi o anjo Gabriel, tá? Então não fez. Então você vê, Deus nunca na realidade pediu que sacrifício humano. A não ser, como eu disse, esse pai tinha prometido para os seus amigos vencer a guerra. O primeiro que saísse de casa ia morrer, e a moça saiu, o pai teve que sacrificá-la. Aí foi um pacto que ele fez com os amigos e prometeu para Deus, então ele fez isso, Deus não proibiu. Mas vocês vejam, da boca do Eterno, ele nunca quis sacrifício humano, tá? E por que Deus, Yahweh, pediu o sacrifício de Isaac? Por quê? Porque Isaac era o antitípico de Yeshua, que é o tipo. Isaac, os cordeirinhos, as rolinhas, as pombinhas, os animais bovinos, os caprinos, tudo eram o quê? Antitípico que apontava para Yeshua, que é o verdadeiro cordeiro. Que os nossos irmãos judeus, né, quando nas sinagogas não aceitam, tanto Askenaz e Sefarad e Caraíta não aceitam que Yeshua é o Salvador. Os judeus da Crimeia aceitam que Yeshua é um profeta, é o Messias, mas não aceitam que ele é o Salvador. Os muçulmanos aceitam que Yeshua é um profeta que irá vir junto com um Messias que será um descendente da Sharia islâmica. O Messias será um descendente da Sharia islâmica e não Yeshua, Jesus. Jesus será islâmico. Então você vê, tudo está distorcido. Os judeus não aceitam Yeshua como Messias, mas nós sabemos muito bem, eu que sou o anuncita, como Yeshua, o Messias tinha que ser anuncita, como Salomão, como muitos patriarcas eram que meio judeus, meio israelitas e meio gentios. Yeshua do mesmo modo eu também. Então vamos ver, amados, o que acontece. Foi uma poderosa representação do sacrifício de Isaac que apontaria a morte de Yeshua, o Messias, tá? Yeshua morreu por mim e por ti, por todos os irmãos da humanidade. Yeshua morreu por espíritas, por budistas, por shintoístas, por muslins, por os yehudins, por os cristãos, por os espíritas, espiritualistas, por religiões afros. Acontece aqueles que se converterem e seguirem a Torá, seguirem as Escrituras, todos serão salvos de qualquer religião. Se seguirem a Torá, guardar os mandamentos e crerem em Yeshua. Nunca você vai ver nas Escrituras, Yahweh ensinar, literalmente, que um filho devia morrer de verdade na mão de um pai, ou ser sacrificado uma virgem, como faziam os pagãos, nunca. Tá? Vamos analisar aqui ainda. Yahweh falou para Abraão, toma o teu único filho, a quem tanto tu ama, Isaac, e oferece para mim como oferta queimada. Gênesis 22, 2. Certo? Yahweh falou Isaac como o filho a quem tanto ele amava, Abraão. Yahweh tinha muito bem em mente que Isaac era muito precioso para Abraão, como Yeshua foi para Yahweh, nosso Deus. Yeshua, o filho de Deus adotivo, que veio existir 4 anos antes da Era Comum, e Yeshua não nasceu no ano 1, nasceu 4 anos antes da Era Comum.
ele estava no verbo contido como um personagem, que nem você vê num filme, no ator principal, num teatro. Então, ele estava na palavra, o verbo, a palavra é a voz de Yahweh. Quando Yahweh falava, seu plural majestático, plural majestático dado para reis, para advogados, para um presidente, não é? Não existe num jurado, quando está julgando alguém, fala Vossa Excelência, não tem um montão de juiz, é um juiz. Por exemplo, o presidente, não é? Quando fala Vossa Excelência o presidente, não é? Vários presidentes. Então, Yahweh, na criação, estava sozinho, com seus anjos, tá? E com o seu poder, o Ruach HaKodesh, o poder, sua força ativa, o espírito de santidade, que você chama de Espírito Santo. Que não é Deus, é o poder dele, o poder de Yeshua, o poder que está em nós, tá? Que opera a sua força ativa. Então, nós vemos, Yahweh teve que dar seu filho adotivo, que ele amou tanto, para morrer por nós. Imagina a perda que Yahweh sentiu no coração. Se Abraão sofreu tanto, imagina o Yahweh dar seu filho primogênito. Por que primogênito? Primogênito porque Yeshua é a primícia da ressurreição. O primeiro imortal que está vivo lá em cima. E no Olam Rabá, no mundo vindouro, Yeshua é o primeiro que está ressuscitado vivo. Sem dúvida, o sacrifício de Yeshua foi muito triste para Yahweh nosso Deus. A obra de Yahweh, a estranha obra da vida do seu filho adotivo para salvar nós, que foi executado inocentemente. Também a estranha obra de Yahweh, que ele até chorará, quando ele destruir os apicorzins, que são os impenitentes, os hereges, e os xerrazins, os demônios, com Rassatã. Depois do milênio, depois do grande Shabagadol, o milênio na terra, terá a destruição dos ímpios, Yahweh ficará muito triste. Então você vê, Yahweh não é a favor do sacrifício humano, mas terá que destruir os maus para não contaminar os tzadikim, os justos. Sim, muitos ficam chocados com isso, de pensar que Yahweh vai destruir os ímpios. Mas é, por favor, ao amor, de salvar você, se você for um justo, para não se contaminar. Yahweh não permitiu que Isaac fosse morto, porque ele era antitípico, para apontar, para estar nas escrituras, para dar o exemplo a toda a humanidade, que um dia viria o Mashiach, Yeshua. Mas sim, Yeshua morreu por nós para que ganhássemos a vida, 1 João 4:9. Medite nisso, irmãos, que obra linda. A paz de Yeshua, em nome de Yahweh, eu creio, de outro.